pessoal, começamos aqui a correção da nossa atividade que foi aplicada para vocês no último dia 19 de maio, certo? Fazemos aqui a correção para vocês neste momento. Preste bastante atenção, muitos alunos tiveram dificuldade numa matéria que não é tão difícil, né? Às vezes até pelo nível de facilidade encontrar dificuldade. Presta atenção. A questão número 1 diz assim: a partir dos estudos sobre o conjunto dos números inteiros, indique simbolicamente com números positivos ou negativos, tá? Então, eu tenho que expressar com números positivos e número negativo o que está sendo anunciado. Por exemplo, letra A, um saldo de 7 gols a favor. O que é 7 gols a favor? O time fez gol e não sofreu, então ele está ganhando, na verdade. Então, no caso, o sinal é positivo, mais 7. Então, mais 7. Letra B, o lucro de R$500. Se teve o lucro é porque ele está ganhando. Então, no caso, mais 500. Esse é o lucro do rapaz. Temperatura 12 graus abaixo de zero. Né? Se abaixo de zero, quando eu falo de temperatura, você imagina uma reta real na vertical, tá? Onde zero é o ponto de início, para cima positivo, para baixo negativo. Então, se a temperatura é 12 graus abaixo de zero, então eu tenho menos 12 graus Celsius. Abaixo de zero. Então, menos 12 graus Celsius. 700 metros abaixo do nível do mar. Mesma coisa, a mesma reta que a gente usa para temperatura, a gente usa para medir elevação, então do nível do mar. O mar é como se fosse o ponto zero, para baixo negativo, para cima negativo, para cima positivo. 700 metros abaixo do nível do mar, então quer dizer que é 700 metros negativo, né? Menos 700. 5 gols contra, ou seja, seu time do coração levou 7 gols e não fez nenhum, né? Então está perdendo o jogo. Se está perdendo, é negativo, menos 5, tá certo? Então é somente isso aí na número 1, era para colocar sinais positivos, sinais negativos. Questão 2. O rompimento da barragem de Mariana, um dos maiores desastres ambientais brasileiros, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro do município de Mariana, em Minas Gerais. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração, denominada Fundão. Para socorrer as famílias, as vítimas do acidente, o Corpo de Bombeiro montou uma base de operações representado pelo ponto zero na reta numérica. Então, observa aqui nessa reta aqui, pessoal. Olha o cursor aqui, ó. Aqui no ponto zero foi a base de operações que foi colocada, né? Cada zona do município foi dividida por um número inteiro, ou seja, para cá ou para cá. Sabendo que a equipe de resgate foi deslocada a partir do ponto zero, ou seja, daqui, ó o cursorzinho aqui, ó, 7 unidades no sentido positivo, ou seja, 7 unidades para cá. Em seguida, 12 unidades para cá, né, para a esquerda, né, no sentido negativo. Determine qual foi o número da zona em que a equipe chegou no final do percurso, ou seja, se ele andou 7 para a direita, saiu do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e andou 12 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai parar nesse ponto aqui, ó. Você vê? Olha só como é que fica o esqueminha que eu fiz aqui. Preste bem atenção. Veja só como é que vai ficar o negócio aqui. Olha só, dessa forma aqui, ó. Ó, quer ver? Vamos lá, e foi, desse formato aqui, ó. Base de operação, 7 unidades para a direita, depois 12 para a esquerda, ou seja, ele parou em cima do menos 5, tá beleza? Vamos lá, então. Questão 3. Vamos supor que uma reta numérica abaixo, né?
reta numérica baixa, essa da questão 3 aqui, ó. Seja a avenida de uma cidade do interior de Goiás, vamos supor que seja Uruaçu. O ponto O representa a praça principal, como está aqui, ó, indicado pela seta. A praça principal. A cada intervalo representa um quarteirão. A posição da igreja I em relação à praça principal é representada pelo número mais 5, ou seja, mais 5 é para a direita, então você conta 1, 2, 3, 4, 5. Olha o cursor aqui, ó, bem aqui vai ficar a igreja, né? O ponto C em relação à praça principal está no ponto -3. Então, -3 é para a esquerda. Aqui está a praça principal. 1, 2, 3. Então, o clube fica bem aqui, ó, nesse lugar aqui, né? A posição da prefeitura, que é o ponto P, em relação ao ponto a praça principal, é no +2. Então, a praça principal está aqui, ó, 1, 2 para cá. A posição da escola em relação à praça principal está representada pelo ponto -6, né? Então, -6, ponto principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fala assim, a partir dessas informações, localiza a igreja, o clube, a prefeitura e a escola na reta. Então, pessoal, vai ficar assim, quer ver? Olha só como vai ficar, presta atenção. Vamos anotar aqui. Como é que vai ficar? Já vai, só um minuto. Dessa forma aqui, quer ver, ó? Ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? Aqui vai ficar a prefeitura no 2, a igreja no 5, o clube no -3 e a escola no -6, tá bom? Essa é a escrita correta, beleza? Questão número 4. Determine o módulo. Pessoal, eu falei muito na explicação o que é módulo, tá? Módulo é o valor absoluto, ou seja, um número desconsiderando sinal. O módulo é quando eu não falo se ele é positivo nem negativo, é apenas um número absoluto. Então, nesse caso aqui, o módulo de 7 é 7 mesmo. Sai daí, trem. O módulo de 7 é 7 mesmo, tá? O módulo de 2 é 2. O módulo de 12 é 12. Cadê? 12, tira esse ano daqui. 12. O módulo de -4 é 4. E o módulo de 0... Opa, está acontecendo aqui, sai daqui também. O módulo de 0. Opa, o trem está bagunçando aqui. O módulo de 0 é 0. Então, observa que todos eles são números positivos, no caso, né, porque não aparece sinal, mas a gente não considera o sinal aqui. Então, quando eu falo módulo, eu estou falando de um número que eu não estou considerando o sinal, tá bom? O trem difícil de marcar isso aqui. O módulo de 12 é 12. O módulo de -4 é 4. E o módulo de 0 é 0. Observa que nenhum deles aparece sinal. Então, módulo, valor absoluto, é o valor sem o sinal, tá bom? Questão 5. Determine o oposto e o simétrico. Oposto e simétrico, esse é justamente o sinal trocado. Simétrico é o contrário. Oposto também é a mesma coisa. Então, é o sinal trocado. Então, por exemplo, o oposto de 5 é -5. O oposto de 9 é +9. No caso, o simétrico, né? O oposto de o oposto de 6 é -6. O oposto, o simétrico de -6
é mais 6. Então, oposto ou simétrico é apenas o número com o sinal trocado. O oposto de mais 18... trem complicado aqui. É menos 18. Bom, pessoal, tá aí a correção. Espero que vocês tenham entendido e quero pedir que vocês façam a correção aí, tá beleza? E fui!